Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir, me ver? Boa noite a todos. Eu gostaria, quem pudesse me dar um ok, se estão conseguindo me ouvir, se estão conseguindo me ver direitinho. Gustavo, Lívia. Legal. A imagem tá boa também? Tirando a minha voz, a imagem tá boa? Legal. Obrigada pelo retorno. Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês pela minha voz, porque eu comecei desde ontem com um processo gripal e a voz está sumindo. Então vou tentar falar o mais nítido que eu conseguir, mas qualquer coisa eu vou usar a minha convidada Karina para ir também me ajudando aí a, a esclarecer o que eu tô falando. Se for ficando muito ruim, vocês, por favor, me avisem, tá? Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que vieram participar aqui comigo dessa minha primeira live. E tudo que é novo, a gente fica um pouquinho ansioso, né? A gente fica um pouquinho sem saber como é que vai ser, o que que vai acontecer. Mas não tem outro jeito na vida, né? A gente vai aprendendo fazendo, né? Todos os processos que a gente precisa, toda a caminhada que a gente quer iniciar na vida da gente, a gente precisa ir treinando, a gente precisa ir tentando, a gente precisa ir se desafiando para ir vencendo, né? Então, muito obrigada, boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, o meu nome é Carla, eu sou psicóloga, eu atendo em postos de saúde e de um tempo para cá eu comecei a desenvolver uma página voltada para temas relacionados ao luto, né, uma página no Instagram. E aí, agora esses dias, né, eu convidei a doutora Karina Alvarenga, que é médica, endocrinologista, e ela aceitou também vir falar aqui comigo hoje um pouquinho das experiências profissionais e pessoais, né, a respeito do luto. Né? Então a gente vai abordar um pouquinho de tanto na vida profissional como que é lidar com a questão do luto, né, principalmente para os profissionais de saúde, e na vida pessoal também as nossas próprias experiências. Estou esperando ela entrar, acredito que já ela deve estar entrando por aqui, e aí a gente começa o nosso bate-papo. E eu não sei, né? Algumas pessoas eu acredito que já estão me acompanhando, né? Que já me acompanham lá na página. E tem sido também um desafio muito grande para mim. Nesse ano passado, meu pai faleceu por Covid, fez um ano. E essa experiência, né, que eu vivi, me fez ter um olhar diferente em relação às questões relacionadas ao luto. E aí vem sendo um trabalho que eu venho aí desenvolvendo, né, nesse tempo, e a página crescendo, né, e aprendendo aí a lidar e trabalhar com isso. Gente, vou dar só uma olhadinha aqui, porque eu não sei se aparece aqui na tela para mim que a Karina tá tentando entrar. Vou dar uma olhadinha aqui, só um minutinho, por favor.
tentando convidá-la aqui. Certo. Gente, é assim, live ao vivo, na primeira vez que a gente está fazendo, é tudo novo. Então, a Karina não, né? A Karina já está super acostumada. Vamos ver aqui. Oh, acho que a Karina fugiu. Olha lá, apareceu. Tá me ouvindo, Estava ao Karina? contrário a câmera. Eu estava aqui apresentando a gente e tentando descobrir como é que eu te convidava. Mas, mas vai dando tudo certo. Eu estava comentando com eles que toda experiência nova é um desafio. Mas se a gente não se desafia, a gente também nunca aprende. Né? E a Então, para mim, para você, tecnologia não, porque eu muda, sei que né? você já está super acostumada a fazer lives, mas para mim, essa é a primeira, então eu estou aqui aprendendo. Mas você viu que a tecnologia muda muito, né? Eles mudaram o design da página. Eu estava procurando onde mudar a câmera e não achava. E Mas deu tudo acontece com certo. todos. Pessoal, está ouvindo legal a doutora Karina? Estão me ouvindo bem também? Leda também entrou, obrigada. Zaina. Convidar alguns amigos aqui. Adrianinha, obrigada por estar aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa nossa conversa aqui hoje, que esse nosso diálogo seja muito produtivo, né? Que possa levar aí um pouquinho de acalento, um pouquinho de conforto aos corações. Eu vou usar a Karina aqui hoje, talvez assim como me ajudar aqui às vezes a explicar o que eu estou dizendo, se a voz for falhando. Mas, gente, eu acho que todo mundo conhece a Karina, né? A Karina, ela é médica, endocrinologista, e hoje ela veio conversar um pouquinho com a gente, né? Como eu estava contando para vocês, desse meu novo trabalho voltado para questões relacionadas ao luto, né? Que é uma temática que desde a morte do meu pai, que fez um ano, tem me chamado, demandado muito a minha atenção, né? Porque eu acabei desenvolvendo um olhar um pouco mais atencioso, né? Para essas questões do luto, porque eu acho que muitas vezes a gente fica, né, Karina, carente desses cuidados, né? E aí hoje a gente quis conversar um pouquinho com vocês a respeito do luto, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, né? Porque as pessoas às vezes tendem a achar que profissionais de saúde vivem lutos de forma diferente. Existe às vezes uma expectativa muito grande, tanto na área médica, enfermeiro, dos próprios psicólogos, né? Que a gente está sempre super bem resolvido, de ser sempre muito forte, né? Então, não, mas não pode sofrer, mas você tem todos os instrumentos, né, para lidar com isso. E nós somos humanos, né? E eu queria, Karina, que você contasse um pouquinho para a gente, só para a gente começar esse bate-papo, como é que é? Porque assim, eu lembro que até na época da faculdade falava-se muito até de um distanciamento, né? Do profissional com o paciente, porque a gente não podia se envolver tanto, porque isso podia até atrapalhar, né, no processo. Mas a gente também está falando de humanidade. Então eu também queria saber de você como é que é isso, como é que funciona isso no âmbito profissional. Dá para fazer esse distanciamento? Isso é um mito? A ideia aí do profissional de saúde como um herói que resolve tudo, que salva tudo. Como é que é isso, Karina? Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente Obrigada hoje. pelo convite, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aí nos ouvindo e que vão ouvir essa live depois. Eu acho um instrumento muito poderoso para a gente se ajudar, né? Eu costumo falar que a gente está em épocas de compartilhar, em época de dividir a dor, de compartilhar conhecimento. E a rede social, se bem utilizada, ela vai ajudar muito todos nós. Sim. Bom, falando sobre o nosso primeiro tema, né, existe aí um
mito, não sei, uma lenda urbana de que o médico ele tem que ser frio, ele tem que ser distanciado do paciente, calculista, é só mais um paciente, né? E na verdade não é assim, né? Os pacientes, principalmente na minha área, eu sou clínica médica, né? Clínica geral e endocrinologista, e tenho uma pós-graduação em nutrologia que complementa o meu conhecimento. Então, o meu RQE é clínica geral e endocrinologista. Eu acompanho os pacientes ao longo da vida. Sim, Então, são pacientes que caminham ao meu lado por anos, por anos. Como que você ouve a cada 4 meses, ouve todas as consultas, a história do filhinho, do netinho, e de repente o paciente falece, vai a óbito, e você simplesmente, cara de paisagem, não posso sofrer esse luto, né? Eu acho que a sim. palavra é essa. Esperam que a gente não sofra. Eu acho que é diferente do que você ter uma inteligência emocional para estar lidando com a urgência e não desesperar mais a família. É Sim, diferente. porque Então, por você exemplo, acaba não ajudando, inclusive, né? Se você se mistura, ter a empatia, lógico, né? Trazer a nossa humanidade, porque nós somos humanos sim, né? Então é difícil a gente separar muito isso também, né? para nós médicos, é um sentimento de impotência. Muitas vezes a gente volta para casa falando assim: será que eu esqueci algum detalhe? Será que eu deixei de pensar? Muitas vezes você se pega lendo o prontuário e você procura e fala, pô, não errei nada, mas não deu certo. O que que será? É um ciclo, a vida é um ciclo, né? É muito difícil dizer adeus, tanto pessoalmente falando, quanto profissionalmente falando. Então, nós que somos profissionais de saúde, a gente sofre muito com esse luto. E a gente Só acaba que está muito em contato, né, o tempo todo com essas questões, né? Porque a gente acaba se envolvendo com muitos pacientes, né? Exato. Eu tenho uma história, assim, várias histórias me marcaram, né? Alguns pacientes, até mesmo que foram a óbito sem diagnóstico, e aí você fica, nossa, o que que aconteceu? Porque às vezes não dá tempo, né? Às vezes o paciente que acompanha com o médico por longa data, ele aumenta a sua expectativa de vida, além disso, dá tempo da gente falar, foi isso que aconteceu porque ele tinha essa doença. Mas às vezes Sim. não, às vezes tinha uma urgência e não deu tempo do diagnóstico. Então, assim, a gente realmente sofre muito com esse ponto de interrogação. Eu acho que é onde Deus mostra para o médico que o médico não é Deus, que ele não tem o poder nas suas mãos, né? Porque muitos É, médicos acreditam que são Deus. Isso já passou, gente. Essa era já era. Agora, já caiu no real. é, eu tenho uma história muito emocionante com uma paciente que assim, foi o auge. Esse eu não consegui ter inteligência emocional e eu realmente expressei a minha dor e não dava. Eu trabalhava numa obra social, que no momento eu estou afastada por correrias do dia a dia, por falta de organização, um momento difícil, mas eu vou voltar. A correria que E você viu. é, mas assim, agora está um pouco pior, né? Mas eu vou organizar de novo. Nada que um dia após o outro, né? E Sim. essa paciente trabalhava com a gente nessa obra social e era uma queridíssima. E eu sempre falava com ela, olha, a glicose, ela era tabagista. E um belo dia que a gente estava no trabalho, me chamaram que ela estava com mal-estar. E ela disse que eram os remédios que ela tomava, mas eu disse não. Isso aí precisa descartar infarto. E pedi que a levassem, fui junto até a unidade que a gente tem mais perto dessa obra social. Só que essas unidades mais afastadas, elas não têm exame de sangue, não tem muita estrutura, né?
E eu sim. não percebi que o médico de plantão mandou o paciente de volta para a obra social, porque eu estava atendendo outros pacientes. E quando foi no dia seguinte, de manhã, a gente passava a noite lá, né, eu trabalhando. Quando foi no dia seguinte, me chamaram e falaram: olha, dona Fulana tá passando mal. Eu falei: mas ela não tá no hospital? Não, trouxeram ela de volta. E ela teve um edema agudo de pulmão, provavelmente por causa de um infarto, e veio a óbito. Então, assim, aquilo para mim, eu fui massageando, né, fazendo massagem cardíaca nela até de volta ao hospital. E só que eu não dava conta de segurar a emoção. Eu cheguei a falar bobagens para a médica de plantão. Eu falava assim: faz o remédio tal, será que não vai adiantar? A médica me olhava assim, tipo assim: você não é médica, não, querida. Hoje eu olho para trás e falo: nossa, né? Paguei um mico danado. Mas é pagar um mico com amor, é pagar um mico. Sim, E sim. cada O que você paciente entendeu no doido. momento, e foi o que você conseguiu fazer naquele momento, né? E a experiência também vai trazendo outras possibilidades, outros olhares, né? Mas é um vazio que fica, viu, Carla? Sim, Cada paciente que parte, né, e que você fez parte de um sim, pedaço da vida, que você fez parte da história, ele fica, sabe, assim, é um vazio que você de vez em quando lembra, que você pensa assim, nossa, como tá a família? Porque nos dias de hoje, a família não entra mais em contato com o médico. A gente fica sabendo pelo jornal, pela rede social, por um sim, amigo, por um outro paciente, né? Então, assim, é difícil até de ligar e falar, olha, meus sentimentos, eu realmente tinha um apreço pelo, né, pelo paciente muito grande, porque a gente fica sabendo tempos depois. Mas sim. é um buraquinho. O coração do médico, quando vai envelhecendo, ele vai ficando cheio de buraquinhos aqui, que são os Imagino, lutos que a gente vivencia no dia a dia. É difícil, não é fácil, não. imagino, imagino. E Mas faz Karina, parte, é, faz faz, parte, né, da vida. faz parte da vida, faz parte das escolhas que a gente vai fazendo também, né? A gente que trabalha na área da saúde, né? É uma escolha por amor. Eu falo que a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Para estar nessas profissões, né? Porque se não tiver Ó, muito amor, tem uma enfermeira comentando. Ah, aqui, ó. A enfermagem também sofre com essas perdas. Peraí, que eu tô. Você está conseguindo ver? Acompanhamos nossos queridos por longos períodos. E eu choro mesmo. Acho que a Leda tá falando. Oi, Leda, que bom te ver aí. a Leda chora mesmo, viu? A Leda chora. É, eu sofro o meu luto mais calada, eu isolo, sabe? Assim, eu acho que isso depende muito da personalidade da pessoa, né? Mas eu sou Uhum. mais de isolar. Me viu quietinha, pode saber que alguma coisa está acontecendo. É, mas não é fácil mesmo, é difícil mesmo, né? E a gente, assim, uma outra coisa, o coração da secretária também fica bem apertadinho Fica quando mesmo. perdi Muito um dentro da paciente, a secretária. Marcela. É, não tem jeito, né, gente? A gente se envolve, né? E é o nosso lado humano, né? A nossa humanidade, é o nosso amor na profissão e aprender a lidar com isso. Lógico, né? A gente conseguindo fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, mas é parte da nossa profissão, né? Agora, Karina, por muitos momentos, e eu posso falar isso assim com uma experiência muito real. No ano passado, meu pai faleceu por Covid e logo após ele ter falecido, eu voltei a trabalhar, né? Graças a Deus que na época assim eu tive umas colegas de profissão, né, umas amigas de profissão muito queridas que assumiram. Gente, desculpa que a voz some. Que assumiram alguns atendimentos de luto por Covid, né? Porque perceberam que ainda era um momento muito delicado. Mas eu percebi que em muitos momentos eu tinha que colocar a minha dor de lado para acolher a dor do outro. E nós da área da saúde,
a gente se vê muito, às vezes, nesse caminho, né, de deixar a nossa dor, vou guardar aqui na gavetinha um pouquinho, porque eu preciso ir, eu preciso cuidar, né, e eu me vejo muito, sempre me vi isso muito, tanto em relação à família, porque a gente acaba se colocando muito, eu acho que o profissional de saúde tem muito, acho que a gente tem uma crença aí muito grande que a gente precisa, né, ser forte, que a gente Que a precisa gente tem ajudar. que cuidar, né? A gente É tem o que cuidar, cuidado. a gente abraça, né? E aí não importa a sua dor, importa a dor do outro. A dor do outro é maior do que a nossa, pelo nosso instinto. Eu acho que só entra na área da saúde quem tem esse instinto de cuidar, né? Então, se você é esposa, você é mãe, esposa. Se você é mãe, você é mãe, mãe, mãe. Se você é madrinha, você é mandrinha. Então, assim, você está É, sempre querendo cuidar, querendo não é controlar, é realmente dominar a dor do outro, aliviar a dor do outro. E aí você mantém a sua postura e quando vai tomar um banho, as lágrimas correm e aí por diante, né? exatamente. Exatamente. E aí, eu sei que você já passou por alguns processos de luto, né? A gente conversou um pouquinho e eu queria que você, Karina, contasse pra gente um pouquinho, né? Eu acho que a primeira vivência que você teve foi em relação também ao seu pai, né? Se eu não Sim. estiver enganada, acho que foi em relação ao seu pai. E eu queria saber se você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, como é que era a Karina ali daquela época, como é que foi vivenciar esse processo. Conta É. pra gente um pouquinho. O processo de perda do meu pai foi uma coisa bem complicada, né? Eu tinha 12 anos quando ele faleceu. Meu pai era alcoólatra e a gente tentou de tudo. A minha mãe tentou de tudo. E a minha mãe chegou a falar para mim assim: olha, fala para o seu pai para ele parar de beber, porque senão ele vai morrer e ele vai ficar sem a gente sem ele, que a gente ama ele. Então, imagina uma adolescente com a responsabilidade de convencer um alcoólatra, que é uma doença, né? A gente vê com muito preconceito, mas Uma é uma doença negação. do cérebro, né? O alcoolismo é uma doença do cérebro. E eu me lembro de falar para ele, pai, para de beber, senão a gente vai ficar sem o senhor. Por favor, eu te amo. E isso, uma adolescente, uma menina com o pai, que geralmente na adolescência tem toda uma formação psicológica, né? Que Freud descreve muito bem. Depois vem o Carl Jung, é assim que fala? Eu não sei. Jung, Mas é Jung, Carl Jung. Carl Jung. Isso. É. Então, assim, imagina na adolescência você perder aquele que para você é o seu norte, é o seu herói, e ainda, né, carregar a culpa de que eu não consegui convencer o meu pai. Ou Como se isso ainda, estivesse nas tá? suas mãos, né? Eu cresci com a ideia de que o meu pai não me amava, porque ele me abandonou pela bebida alcoólica. Olha, Entendeu? isso. Então, foi um processo extremamente doloroso, e eu descobri que eu culpava ele. Então, por exemplo, se a minha mãe tinha um problema e eu tinha que resolver esse problema, eu falava assim, aí, ó, se meu pai tivesse vivo, ele estava me ajudando nisso. Agora sobra só para mim. Então, quer dizer, eu não perdoei o meu pai até um tempo atrás, por causa do processo terapêutico, é a longo prazo, né? Você é a Por filha ter. mais velha? Oi? Você é a filha mais velha? Eu sou a filha mais velha, geralmente sobra para a filha mais velha, né? Ainda Mulher mais e mais quando... Exato, então acaba sobrando. E aí eu me peguei com esse sentimento de não ter perdoado ele, porque ele me deixou sozinha, tendo que dar conta da vida. Essa era a sensação que eu tinha até um tempo atrás, que eu não ia dar conta de estudar, que eu não ia dar conta de trabalhar, que eu não ia dar conta de fazer medicina, que eu não ia dar conta, sabe? Eu não ia dar conta.
E da onde vem esse E é não um dar processo conta? muito difícil, né, Karina? Se você for pensar aos 12 anos, o quanto uma criança precisa ainda, né, dessa figura paterna, e você se viu ali sem o pai, sendo a filha mais velha, com culpa, achando que você talvez não tenha conseguido convencer esse pai a parar de beber, né? Daí vem a morte e você se sente ali meio que na obrigação de cuidar, de resolver, de fazer. É um peso muito grande para uma criança, né? Sem ter porto seguro, sabe? É como se Sim, tivesse e nem tirado maturidade, e nem nem maturidade. maturidade, né? E nessa perda do meu pai, ainda teve alguns agravantes, né? A minha mãe estava sofrendo muito, então eu acredito que ela não tinha condições de enfrentar o velório, de enfrentar o enterro, então ela não foi comigo e com meu irmão. Então eu me lembro que eu via os carros passando e falava, olha, será que é meu pai? Aí, não, ele está morto. Sabe aquela coisa assim, da surpresa por não ter Sim, vivenciado? Então eu sempre falo para os meus pacientes, olha, perdeu alguém, viva o momento ali da despedida, não deixe de viver. Né? sim. Esses dias, Eles uma são paciente. fundamentais para ajudar nessa elaboração, né? É, esses dias uma pacientezinha me pediu um Rivotril para a mãe por causa do velório do filho. Eu falei, gente, não pode. Você pode dar, assim, gotinhas para ela acalmar se ela estiver muito exaltada, mas Na você verdade, precisa. também a gente, as pessoas estão com muita dificuldade, têm uma dificuldade muito grande de vivenciar a dor, né? Então as pessoas, normalmente as pessoas querem fugir da dor, mas a dor ela é necessária. Um processo de luto, ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido. Claro, tem pessoas que choram mais, tem pessoas que choram menos, tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, né? Mas cada Uhum. um dentro do seu jeito de funcionar, não tem certo nem errado, mas cada um precisa sim vivenciar. E quando a gente coloca em medicações, quando a gente entra com medicação, você acaba nublando, né? Você acaba tirando essa possibilidade de realmente você sentir, né? É, O que na verdade, precisa ser sentido. meditação tem a hora certa, né? Um luto que a pessoa pensa em tirar a própria vida, um luto que agrava um transtorno de personalidade, ou que agrava um transtorno depressivo, e pode vir a causar outra morte na família, os antidepressivos são ótimas escolhas, se bem manejados por bons profissionais da área de psiquiatria. Eu acho que Uhum, remédio é para ser usado, mas não abusado, né? sim. Eu acho que tem uma diferença. Tem tanto o preconceito antidepressivo vicia? Não, não vicia. O que vicia, o que torna essa dependência são os benzodiazepinas. Ou tem aquele preconceito, aquele outro lado, eu vou abusar da medicação, eu vou usar a medicação como muleta. Peraí, o que que eu posso fazer por mim além da medicação prescrita pelo meu psiquiatra? Eu acho que tem as duas vertentes a gente vive, né? Nós temos que Uhum. tentar equilibrar. Não é fácil. Até hoje, quando eu assisto filmes de pai com filha, às vezes eu choro ou eu me emociono. Então, assim, fácil não é, né? E por não ter ido ao velório, ao enterro, eu também não quis ir na casa da minha avó. E essa história é uma incógnita na minha vida, porque a família inteira é católica, a família do meu pai, da minha mãe. Nós fomos criados na religião católica. Eu acho que não fomos bem preparados para a hora da despedida, que a gente tem certeza que a morte um dia chega, mas todos os dias eu vou deitar e peço, Jesus, não leva minha mãe, por favor. Sei que vai A gente, chegar, mas eu quero, a entendeu? gente pede mesmo.
É uma dicotomia isso, né? Uma coisa assim, mas é assim que a gente vive. E eu não quis voltar na casa da minha avó, porque eu acho que eu lembrava dele e aí a dor voltava. Então eu estava realmente no processo de fuga, eu acredito, né? Hoje, olhando a minha criança lá atrás. E E era aí o que você nós fomos. dava conta no momento, né? Era o que eu tinha, né? O que eu tinha na hora. Eu tinha 12 anos, eu não tinha muita coisa para fazer ou para escolher, e nem para compreender a dor da minha avó, sendo que a minha dor eu não estava compreendendo. Então, imagina isso, né? A mãe dele, a mãe do meu pai, a minha avó paterna, estava sofrendo muito, bem porque ela perdeu dois filhos num período de um ano. Eu tenho um tio que morreu um ano antes do meu pai, e ele morreu de acidente. E depois, um ano depois, morre o meu pai por cirrose. E ele morreu das complicações da cirrose. Então, você imagina o que é isso para uma mãe? Hoje, adulta, 46 anos, eu entendo a dor da minha avó. E eu sei que a minha avó ligava e falava, Dulce, o nome da minha mãe é Dulce, né? Traz os meninos para eu ver, mas eu não queria ir. E a gente foi morar em Uberaba, na casa dos meus avós maternos. Então, meu avô era carpinteiro, fez um beliche enorme, altíssimo. Meu irmão dormia embaixo, eu em cima. E a minha mãe num colchão, no chão, porque a casa era pequena. Então, tinha que dar-se um jeito, né? E nós demos esse jeito. E eu sei que um belo dia, eu acordei como se estivessem me balançando o ombro. Que eu olhei para o lado, eu vi o meu pai com uma freira do lado. Eu pulei do beliche, eu não desci, eu pulei, né? Eu lembro direitinho da, sabe aquela cena de infância que fica igual um filme? Fica E a minha, marcada. e a minha mãe, se jogasse uma pena no chão, ela acordava, e ela não acordou. E o quarto da minha avó e da minha mãe era bem pertinho um do outro, assim, tinha um corredor pequeno, e eu saí correndo e bati a porta do banheiro, e sentei no vaso e luz acesa, e eu rezando. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Eu não sabia o que fazer com aquilo e não tive coragem de contar para minha mãe. Eu não sabia o que a minha mãe ia falar, né? Sim. E aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ir na minha avó do Tinha, que é a mãe do meu pai. Ela achou o trem melhor do mundo, porque a minha avó achava que era ela que não queria levar a gente, mas na verdade não, eu é que não queria ir, né? Aí eu falei para minha mãe, mas eu não quero que ninguém me pergunte do meu pai, você pede? Ela falou, pode deixar que a mamãe pede. E a gente foi, almoçou na avó. E aí, quando cada um procurou aquele cantinho para tirar aquela soneca depois do almoço, né? A minha avó viu que eu estava esquisita, né? E a minha mãe já tinha falado que eu que não queria ir. Meu irmão é 4 anos mais novo que eu, ele tinha 8 anos na época. E aí a minha avó me chamou e falou assim, filha, o que que foi? O que que você quer contar para a avó? Olha, olha a sabedoria de vó, né? Eu peço a Jesus que se eu tiver que envelhecer, porque a hora de partir só ele sabe, que eu envelheça com a sabedoria dos meus avós, porque é maravilhoso ver isso. Aí eu falei assim, vó, eu tenho um negócio para contar, mas eu tô com medo. E aí contei para ela me levou até o quarto dela para eu contar, para ninguém ouvir. E aí quando eu contei, ela abriu um baú de madeira, pegou um álbum de fotografia, abriu e falou assim: Filha, essa aqui é a freira que você viu? Eu comecei a chorar. E olha que eu sou o tipo de pessoa que vivencia a dor sozinha. Eu não choro para todo mundo ver, eu choro sozinha. É meu, eu não sei explicar por isso. Eu nunca chorei Você, numa sessão de terapia. você tinha quantos anos quando essa tia morreu? Então, aí que tá. A minha avó virou, abriu o álbum e falou: é, a freira era essa, filha? Eu falei, vó, quem é ela? Ela falou, ela era irmã da vovó, ela era uma freira enclausurada da Medalha Milagrosa. Você tinha 2 anos quando ela faleceu. E ela era madrinha do seu pai. E você não a conheceu, porque ela era Olha só. enclausurada, ninguém podia vê-la. E aí ficou aquele ponto de interrogação, né?
Na minha Olha, interpretação, na minha interpretação, como pessoa que vivenciou o processo, depois de tanto tempo, eu acho que Jesus permitiu que aquilo ali acontecesse, ou em forma de sonho, não sei explicar, não sei se é psicanálise, ou como é que chama, sem ser a psicanálise, não vou lembrar. Se alguma coisa da psicologia explica, mas eu imaginei o seguinte, explicar eu acho a que pode dor da explicar minha. tanto do lado da psicologia, como a gente pode puxar aí também, às vezes, por algumas vertentes, né, religiosas. Aí acho que vai da crença de cada É, um, né? E a Leda chorando. Escreveu aí. eu imagino que Jesus permitiu que isso acontecesse para acalentar o coração da minha avó, né? Imagina você, idosa, tendo perdido dois filhos num período de um ano, né? E aí chega a sua neta e te diz que o seu filho está com a sua irmã, que era freira, e que ela estava num processo de cuidar dele. Engraçado isso, né? Para uma família É um católica, talento. isso é um acalento. Então, eu acho que Jesus permitiu isso, ou com uma visão realmente existe, algo depois da morte, que Harvard já está comprovando que existe, né? Eles não sabem ainda o que é, mas eles já conseguiram pesar a alma. Então, eles já sabem que existe mais do que aqui. Senão ia ficar muito sem sentido viver, né? É. Mas de qualquer forma foi um acalento grande para sua avó. E Eu te deu acredito. também, te fez um movimento de voltar aí para casa dela, o que também foi muito positivo. Eu acho que quando a gente trabalha as emoções através de sonhos, de terapia, de qualquer Sim, ferramenta que você utiliza, de trabalho de caridade, né, que a gente faz muito sim, para tampar a nossa dor servindo ao outro, né? sim, Essa, para mim, sim. é a ferramenta mais poderosa de curar a nossa dor. Eu acho que tudo isso faz você movimentar diante daquele sofrimento. Com isso vem a cura, vem às vezes, por exemplo, até hoje eu estou às vezes na estrada, eu sinto, nossa, como eu queria meu pai aqui. Essa sensação, ela nunca vai acabar, porque o meu pai não Ela não vai morreu dentro de acabar mim. porque não vai acabar porque o amor ele é eterno, né? E se o amor Exato. ele é eterno, o luto também é eterno, né? Essa É, dor, o sofrimento, com o tempo, ela vai diminuindo, mas a saudade ela vai aumentando, né? Porque é um sobram amor para a coisas vida toda, boas. né? Sobram as coisas boas, sobram as lembranças boas, né? Ao invés Exatamente. de lembrar dele no hospital, ao invés de lembrar dele bebendo, meu pai era tão gente boa que até hoje os amigos dele me encontram e choram. Você é filha do Rogério? Entendeu? Por quê? Porque apesar de ter se acabado com o alcoolismo, a gente sabe que é uma doença, mas também é uma doença onde a pessoa não pensa muito no outro, pensa mais nela, tem um pouquinho de egoísmo aí, né? Que deve ser trabalhado com esse paciente. A gente sabe que. Eu esqueci o que eu ia falar. Tá no processo de Ah, saudade, sim. das lembranças. Eu estava falando que, apesar do alcoolismo, né, dele ter realmente ferido a gente por ter partido precocemente, ele era um alcoólatra bom, sabe? Assim, tinha bom coração, ajudava todo mundo, tinha muitos amigos. Então, isso consola a gente também. Qual imagem que o meu pai deixou? Qual o peso da imagem? Todo mundo que você fala, o Rogério, não lembra dele doente, não lembra dele ruim, lembra dele brincando, cantando, fazendo piada. Então, a memória da pessoa que fica, e aí a gente tem que cuidar da memória que a gente deixa para os filhos, para os netos, para aqueles que ficam, né? Ela E também até para ajuda a honrar a memória dele, né?
Então, assim, isso ajuda você a lutar contra essa dor, né? Ah, foi um cara bom, foi um cara que ajudou, foi um cara legal. Então, isso te ajuda a superar e a caminhar. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Com certeza, essas memórias são as que ficam, as lembranças, a gente honrar essa memória, né? Porque existia uma pessoa além da bebida, existia uma pessoa ali também com muitas qualidades, né? Então isso é muito legal mesmo a gente manter essa memória, né? Honrar essa memória. Karina, você comentou também, né, um pouco da tua história em relação à morte da sua tia, onde você também precisou, em outro momento, ser apoio da sua mãe, porque ela também estava com dificuldade para lidar com esse luto. E mais uma vez você teve que estar ali para amparar, né? É. Como é que foi isso? Então, eu acho que esse foi o luto mais dolorido que eu tive, porque quando alguém que você ama sofre, eu acho que a gente sofre duas vezes, sabe? É como se assim, o seu filhinho tá com uma doença, você queria que fosse em você. E a minha tia, irmã da minha mãe, ela teve H1N1 naquela primeira pandemia, né? E a gente não sabe como ela pegou, porque ela era uma pessoa extremamente caseira, ela não saía. Mas enfim, eu levei ela para o hospital um belo dia, e engraçado que todos nós tivemos contato com ela e nós não pegamos, né? Eu, minha mãe, os filhos dela, ninguém pegou, só ela. Olha como as coisas, eu não sei, eu vejo essas situações como assim, olha, tem uma razão de ser. Acalme seu coração, porque existe algo maior que a gente não entende. Eu não vejo pelo lado espírita, católico, evangélico, eu não vejo pela religião, mas eu vejo pela confiança num ser supremo que sabe de tudo, entendeu? Então eu enfrento as minhas coisas assim. E não fica mais fácil, mas pelo menos eu sei que um dia eu vou saber o porquê. Eu levei ela para o hospital, porque a minha mãe pediu. Ela falou assim: Olha, sua tia está muito mal, por favor, leve ela para o hospital para mim. Eu falei: Estou passando lá na casa dela. Eu estava já na residência, terminando a minha primeira residência, que foi em clínica médica, né? Então, eu já estava formada. Levei ela para o hospital, foi diagnosticada com sinusite. Não fizeram testes, eu não sei se você lembra no H1N1, não fazia testes igual a gente faz hoje no Covid, né? Qualquer espirro faz o teste, né? Não foi Ah, assim, foi vivenciada essa pandemia na época, né? A gente só fazia teste quando tinham todos os sintomas, ou quando não melhorava, enfim. E aí foi medicada por um infectologista, médico muito bom, muito competente, mas ela tinha uma sinusite crônica que ela não tratava, que ela não ia no médico, que ela tinha medo de médico. E eu estava entrando de férias, então no dia seguinte, quando ela recebeu alta, eu embarquei para o Chile de férias, foi uma das minhas primeiras viagens internacionais. E olha como é curioso essa ligação entre mãe, entre pai, né? Essa coisa assim do estar atento. No meio da viagem, eu falei pro meu namorado, na época eu namorava o menino da minha sala, falei assim, tá acontecendo alguma coisa lá em casa. Ele falou, você tá doida? E não existia o WhatsApp naquela época, né? Eu não vou lembrar que ano foi. E eu não consegui dormir e acabei descendo no hall do hotel e abrindo meu e-mail. E o meu irmão tinha me mandado um e-mail. Tia Sueli foi para UTI. Aquilo me deu uma coisa, eu falei, né? E eu comecei a entrar em oração. Então, rezava o terço, rezava a Maria, rezava Pai Nosso. Terminei a viagem, porque era um pacote fechado, não tinha como antecipar voo. A gente sabe que às vezes é difícil essas mudanças, né? E quando eu cheguei, no dia seguinte, ela foi a óbito. E a minha mãe entrou num desespero. É desespero, não foi luto.
foi assim. Minha mãe só não cometeu uma bobagem, não cometeu um suicídio, porque tinha gente, porque a gente estava ali, o filho de um lado e a filha do outro, mas foi muito difícil para nós. E sentir a dor na minha mãe foi algo desesperador para mim, né? Eu sabia que ela não queria morrer. Quando a gente pensa no suicídio, a gente não quer morrer. A gente quer Sim, tirar a dor que está te matando, né? exatamente. E para os filhos, saber que uma mãe está assim é algo indescritível. É uma dor assim, é muito grande, sabe? O filho quer que a mãe pense assim, a gente racionaliza tudo, né? Então a gente quer que a mãe pense assim, não, eu vou dar conta de viver o luto da minha irmã, porque eu tenho dois filhos aqui do meu lado. E eu tenho que, né, que zelar por eles, que amar, ou eu tenho neto. A gente quer que aquela pessoa saia daquela dor e Sim, enxergue em volta dela quanto amor existe. Só que sim. a pessoa às vezes não dá conta. E eu oferecia para minha mãe terapia para ela fazer. E ela, não, eu não gosto disso, porque as pessoas têm muito preconceito, né? Acham que ficar Aí, falando da dor não auxilia. Se as pessoas e soubessem o quanto. o tanto que é terapêutico, né? Porque quando eu tô falando, eu tô me ouvindo, né? E às vezes o terapeuta não precisa nem ter uma resposta, porque muitas vezes, lógico, a gente não tem. Mas o processo de falar, ele já é rico, né? Você se organiza, né? Você organiza pensamento, você organiza neurônios. Então, é Sim, muito bom a terapia. E aí, a situação chegou a um ponto que eu levei ela num neurologista, era caso para psiquiatria, mas ela também não aceitou. Outro preconceito, psiquiatras são muito bem treinados para auxiliar esses pacientes, e a gente sabe que quando o luto estende a mais de 2 anos, a gente tem que procurar esse auxílio medicamentoso e terapêutico, né? Senão a gente vai deixar mais dor, a gente vai fazer da nossa dor mais dor, vai multiplicar essa sensação de vazio, é, essa sensação que a gente quer realmente se livrar dela, né? com certeza, com certeza. Tá faltando a voz aqui. Tadinha. Eu já Eu mediquei naquela. ela, viu, gente? É só questão de tempo. Não, já tô medicada, tô cuidando direitinho, mas a voz vai falhando um pouco, né? É típico Karina, dessa época do ano. mas cada luto, né, que a gente vivencia é um processo diferente. Né? Cada luto é diferente, não tem uma regra, né, para todos. E, Karina, você me contou também que aí eu acho que é um lugar até muito delicado, que é a questão de lutos pouco validados, né? Que as pessoas ainda têm muita dificuldade de validar, que é a questão de morte de pet. Tenho certeza que quem está aqui com certeza já perdeu algum. E Animal o de luto. estimação. Ah, Que eles chamam de animais de estimação, mas que na verdade acabam sendo filhos, né? da morte de pet e de casamento, de divórcio, né? E eu sei que você também passou por desses dois processos de luto, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho em relação à perda do seu cachorro, é um cachorro, né? Isso, E o término do seu casamento. A Leda isso. escreveu alguma coisa aqui. A Leda escreveu alguma coisinha aí. Eu não Lê tô pra gente, conseguindo. Karina. Você Eu não tô consegue? conseguindo acessar. Ah, tá. Agora eu tô. Peraí. Ui, só um minutinho, deixa eu tentar aqui. Percebo isso, Carla. Cada luto é um processo diferente, vivido de forma diferente. Exatamente isso. Cada luto é uma forma diferente de vivenciar. Cada membro da família vivencia o mesmo luto de formas diferentes. E tá Sim. tudo certo, e tá tudo bem.
Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Tem aquilo que a gente dá conta de fazer, né? É. No caso do meu cachorrinho, né, eu tinha um Schnauzer, que chamava Frederico Augusto. Segundo a minha secretária do lar, Fred era muito pouco, ele era muito chique, então tem que ser Frederico Augusto. E esse era o nome dele. E realmente é um cachorro que me acompanhou durante 12 anos. Ele me acompanhou saindo da faculdade, em todo o meu processo de morar sozinha para fazer residência. Ele me acompanhou mudando para patrocínio. Então, assim, ele viajava comigo e quando me dava sono, ele uivava. Olha que coisa estranha. Quando eu estava dirigindo, que eu estava vendo que eu estava com sono, que eu tinha dado plantão, alguma coisa assim, ele uivava. Não sei se era o barulho da roda do carro. Aí eu acordava. Então, assim, não foi só um cachorrinho que você botou lá uma água, uma ração e tá tudo bem. Não, ele tinha uma história comigo. Sim, E ele adoeceu e nós também não conseguimos fazer o diagnóstico dele. E ele foi emagrecendo, emagrecendo e definhando. E quanto mais ele definhava, mais aquilo machucava meu coração, né? Quando teve uma época que ele não estava conseguindo comer ração, a gente começou a dar carne, e aí ele começou a repunar a carne. Adivinha? A pessoa não suporta comer carne. Aí eu comecei a dar frango, e ele começou a fazer o mesmo processo de enjoar do frango. Adivinha? Virei vegetariana depois da morte dele. olha só. E o meu maior assim dilema foi que eu tinha um congresso em Portugal, era um congresso europeu de endocrinologia, já marcado, passagens marcadas, e ele ficava naquele negócio assim, ele nem melhorava para eu deixar a minha secretária do lar cuidando dele para mim, e nem morria. Sabe aquela coisa que chega um ponto que você fala assim, meu filho, descansa. E por que que os pets, os animais de estimação, viram filhos? Porque você cuida. Quando Sim. você cuida de algo, aquilo vira um filho. Se eu começar a cuidar das minhas plantas, vira um E o filha. pet, e o animal, ele é muito carinhoso, né? Ele é muito afetuoso. Então, não tem como, né? Pessoas que têm, né? Tanta gente que gosta e tem animais em casa, fala dessa relação, desse amor, né? E do sofrimento quando eles partem também, né? Sim. E assim, o cachorrinho, ele pega o seu jeito de ser, ele pega as suas manias, ele entende você, né? E dizem que os gatos também, eu não tenho experiência com os gatos, a minha mãe tem só 23. Mas assim, ela fala que ela conversa com os gatos. E quando eu tô na casa dela é assim mesmo. Ela não faz gesto. Ela fala assim: "Luna, mamãe vai sair, vai lá pro quartinho". Ela sabe que tá falando com ela. E o Então, vazio que deve dar, né? Quando o animal não está junto mais, né? e aí eu sei que a gente ia viajar na segunda-feira e ele faleceu no sábado. E quando eu fui para Uberaba despedir da minha mãe, porque eu ia fazer um voo internacional, quando eu cheguei para almoçar, a minha outra cadelinha, que é filha dele, que está viva ainda, ela deitou no lugar que ele deitava. E ela Olha só. chorou. Se uma cadela, que eles falam que não entende nada, né? Chora pela perda do paizinho que não voltou para casa, o que sobra para nós? É Com por isso que eu certeza. entendo quantas pessoas é, abandonando cães, animais na rua, né? Para mim, se você não quer um cão, procure alguém que queira, porque eles sofrem dor, eles sofrem fome, tanto quanto Com nós, né? certeza. E uma coisa assim, né, como a gente começou a falar ali no início, é um luto ainda muito pouco validado, né? É, Porque se você chora pela perda do cachorro, do gato, ainda a gente ouve, né? Ah, mas era só é um só cachorro, é só um eu ouvi gato. muito isso, eu ouvi muito isso, muito, muito. E pior, ter que fazer uma viagem internacional, participar de um congresso, prestar atenção, pegar as informações.
sofrer, sabe assim, tem momentos na vida que parece que a gente tem que se dividir em dois. Espera aí, deixa a minha dor aqui, que eu vou viver o congresso aqui. E a vida vai te treinando fazer isso, né? E você vai ressignificando a dor quando o tempo Com vai chegando. certeza. A Elisa escreveu aqui, né? Certamente o luto muda com o passar do tempo. E muda, né? Ele muda, ele vai transformando. Menos Eu bem. penso que, assim, né? O luto, ele transforma muito a gente. É, Né? Seja qual luto for, não dá pra gente dizer que a gente não sai transformado de um luto. O sofrimento, ele é. transforma muito, né? Tem um palestrante, o Haroldo Dutra, Haroldo Dias Dutra. Ele fala nas palestras: deixe a dor te transformar. Nessa pandemia, algumas dinâmicas de família, né? Tipo assim, olha, perdi fulano, ciclano, ciclano. Teve uma família que eu atendo que eram 10, perderam 5 pelo Covid. O que que você fala para consolar uma família dessa? É uma Perdeu, tragédia. é uma tragédia, perderam a bisavó de 101 anos, né? Mas por quê? Foram para a fazenda fazer pamonha. Quando eu fiquei sabendo disso, a minha mãe falou: o que que vocês tinham que fazer pamonha na pandemia? Fica cada um No quieto. meio da pandemia. Bem no auge, sabe? Onde a gente não sabia nem o que fazer, onde a gente não tinha vacina, onde a gente não sabia o que dar para o paciente, sabe? Aquele momento do caos no início da pandemia? Foi bem nessa época. Como que você não chora? Era médica da maioria deles. Como que você não fica triste? Como que você não sonha com eles? Eu sonho com eles até hoje, né? Então, é complicado. E o outro luto que a gente tem cada vez menos validado, que tem sido cada vez mais normal na sociedade, né? A gente tem normalizado algumas coisas ruins, eu percebo isso. É o divórcio, né? Então, assim, quando um casal se separa, uma família se desfaz. E a gente normalmente ignora esse fato. Quando Os você sonhos, né? Acaba-se ali os planos, os projetos, os sonhos, né? Tudo aquilo que foi compartilhado, porque ninguém casa pensando em separar, né? As pessoas casam com o projeto de viver para a vida toda, né? E quando isso sim, acontece, é um cortar, né? Um acabar com todos esses planos, né? sim, sim. E no meu ainda tem um agravante de que a gente é da mesma família, né? Então tinha-se o nosso projeto aqui. Ah, Leda, temos mais em comum do que imaginávamos. Tá vendo, Leda? Por isso que eu sei a sua feridinha e fico lá te passando ciúme com Samuel. Ah, A o Lê Samuel é agora um me bebê que vai diz. nascer, gente. E eu fico falando pra ela que eu vou ser a madrinha, que não vai ser ela, que o menino vai gostar mais de mim do que dela. Essa criança está concorrida. A concorrida vai ser o menino mais mimado que existe na face da Terra. Os meus planos nesse casamento eram planos realmente divinos, sabe assim? O que que eu imaginava? Nós dois trabalhávamos na mesma obra social, né, em áreas diferentes, eu como médica, ele com outros trabalhos sociais. Fazíamos parte da mesma família, meu primo primeiro, então os nossos pais foram irmãos, né? E os nossos pais já são falecidos, tanto dele quanto o meu. E o projeto era, olha, nosso casamento vai servir para quê? Porque quando você casa, você tem um objetivo. Você não Sim. casa só para falar, estou casado. Você tem algumas metas juntos, você tem objetivos de vida, sonhos, expectativas. E as nossas metas eram realmente cuidar dos nossos tios por parte da família do meu pai, porque já estão ficando idosos, né? A gente queria abrir uma clínica nessa obra social e acabar a nossa vida ali, né? Fazendo o trabalho social. Viver de forma simples, na zona rural, com coisas simples, que a gente não precisa de muito para viver, mas a gente precisa de essência.
Então, quando aconteceu, o desafio veio há 4 anos, né, de relacionamento que começou a ficar ruim. Eu procurei terapia, levei ele para terapia de casal, mas as coisas não melhoraram. E aí, quando veio o boom mesmo do divórcio, eu me senti no fundo do poço, né? Eu acho que eu me senti como eu me senti na morte do meu pai. Foi como assim uma dor muito profunda. Eu lembro de pegar a estrada Patos, Patrocínio, que eu trabalho nas duas cidades, e pensar assim, gente, será que se eu jogar meu carro na frente desse caminhão, eu machuco o caminhoneiro? Olha só, né? Claro que eu não ia cometer suicídio, claro que eu não sou uma pessoa irresponsável a esse ponto, mas eu queria acabar com aquela dor, porque Sim. foi um planejamento de vida destruído, Desmoronou. entendeu? Desmoronou tudo, desmoronou um castelo de areia, né? E o pior que depois que acontece o divórcio, a gente brinca que a gente é sempre o último a saber das coisas, né? Então chegavam mais informações, mesmo que eu fui muito madura nesse sentido, né? Como eu tinha é, uma família envolvida, eu bloqueei tudo, né? Redes sociais, cortei laços, e eu sentia que eu estava perdendo a família, e realmente eu perdi, porque é muito desgostoso você estar no mesmo ambiente do que alguém que está ali te feriu, né? Junto com uma pessoa que te feriu de alguma forma, ou de várias formas, né? Então, assim, quando ele vai nas festas de família, eu não vou, eu respeito, eu prefiro respeitar. E eu vou em outros momentos, eu faço a minha parte, eu cuido do que eu posso, mas realmente parte da família foi perdida por causa desse processo, né? E Porque assim, tem um complicador, né? Porque como vocês são da mesma família, isso acaba que, inevitavelmente, vocês poderiam estar próximos, né? Se encontrar. Então, isso dificulta um pouco mais esse processo, né? E você faz o que você também está dando conta, né, Karina? Não adianta também a gente querer se forçar a algo é, que neste momento, não quer dizer que vai não, ser sempre assim, mas neste momento é o que eu dou conta de fazer. pode ser que o futuro mude, mas esse é o momento que eu aprendi, assim, ó, eu vivi a vida tendo que dar conta, né? Alguém perguntou aí mais para cima, e quem cuidava de você? Eu tive que me cuidar. Eu sempre tive que me cuidar. Por isso eu busquei terapia dentro da faculdade. E é engraçado que esse ter que me cuidar me tornou um pouco rígida no começo da minha profissão. Então, lá naquele processo da perda do meu pai, que o meu pai jogou a vida fora por causa da bebida e deixou a gente em maus lençóis, quando eu Como é que atendia alguém que não pode se cuidar, né? isso, então eu fazia uma transferência com o paciente. Se ele tinha diabetes, não cuidava do diabetes, como que o senhor não cuida, né? Aquilo me deixava, e aí eu tinha que fazer mais e mais terapia, entendeu? Então, assim, hoje, graças a Deus, o processo terapêutico é divino, né? É, realmente a religiosidade me ajudou muito, tá? Karina, a identificação do traz paz é palavra de ordem após um divórcio. Nossa, perfeito! A Elisa falando, é verdade, Elisa. Então, assim, hoje eu não vou onde ele está porque eu prefiro me cuidar e me permitir, sabe? A vida inteira eu tive que abrir mão de festas para estudar medicina, eu tive que abrir mão de muita coisa porque a carreira do médico não é fácil e ainda tenho que abrir mão. É uma doação total. E no momento, eu quero isso que a Elisa falou. Eu quero paz, eu quero tranquilidade. Eu não quero estar perto de pessoas que me machucaram e que podem vir a me machucar novamente, entendeu? Até porque a gente até pode perdoar uma pessoa, mas isso não nos obriga ao convívio, né? Você perdoa para que você liberte.
né? Você não perdoa pelo outro, você perdoa por si. É uma caridade que você faz com você libertar essas amarras da mágoa, do ódio, da raiva, que são fases que todas as pessoas passam quando tem um inimigo, quando tem um divórcio, quando tem uma briga, uma traição. Então, isso acontece, são fases até a gente chegar na paz, né? A Daniela escreveu aqui, né, Dani? A gente não é obrigado a estar em ambientes que não nos faz felizes. Deus não quer ninguém feliz, né? E é isso que a gente falou. Você pode perdoar, mas você não precisa conviver, né? Se é algo que te faz mal, né? Se é algo Mas eu que acho que a te... mensagem que deve ficar, principalmente para todos, homens, mulheres, é que a gente preste mais atenção quando a gente está entrando na vida de uma família, né? Você não está construindo, e a lei de Deus é a construção, né? Então, se você está destruindo um lar, que ele seja composto de duas pessoas, você está destruindo. Você vai colher esses frutos. Você vai sentir essa dor, porque a dor ressoa. O mal que a gente faz ou o bem que a gente deixa de fazer, ele ressoa para nós, né? Então, assim, essa é a maior lição que eu tirei do meu divórcio, para você pensar. Depois do divórcio, eu já tive em situações onde homens casados me procuravam e eu usei da minha experiência para dizer: olha, você não sabe o que você está fazendo. Não faça isso com a sua família. Você está destruindo uma coisa que Deus criou, que chama-se lar. E aí eu sempre falava, a dor de uma traição, a dor de um divórcio, ele é inexplicável. Então, não faça isso com a sua família. E eu recuava, né? Às vezes eu recuava até recebendo xingamento desses homens aí, tipo assim, né? Como assim? O que você acha que você está me dando sermão? Não era sermão, não, sabe? Era realmente aquela transferência do que doeu em mim vai doer em você também. Então, não faça isso com a sua esposa, não faça isso com seus filhos. Isso é um aprendizado que a maturidade traz, né, Carla? A Com gente certeza. aprender Tem um a recadinho da Elisa aí. Tem um recadinho da Elisa aí para você. ler aí para nós. Tá conseguindo? Você se enamora buscando a plenitude que o progresso natural traz, né? Você está linda. Ah, obrigada, Elisa. Obrigada. Saudades, viu? Breve, breve a gente vai se ver. Eu realmente, assim, vamos dizer que eu fujo da dor ou eu alimento a minha felicidade com conhecimento. Então, esses 3 anos, mais ou menos, que eu acredito que tenha divórcio, não sei bem, eu sou muito perdida no tempo. Eu fui buscar mais cursos, mais congressos, mais sabedoria, mais conhecimento e, principalmente, o trabalho na caridade. Se tem Você uma acha que de todos esses processos de luto que você passou, que estratégias que você achou que mais te auxiliaram? É claro, como nós falamos, cada luta é diferente, cada luto é único, mas você provavelmente se apoiou, né, em algumas questões que te auxiliaram. Eu acho que isso é legal a gente até falar para algumas pessoas, porque no momento do luto a gente fica muito perdido. Claro, a gente perde a vontade de fazer muitas coisas, a gente fica um pouco mais desanimado, né? Às vezes baixa a imunidade, acontece aí uma série de coisas. Mas a gente é caminhando que a gente vai fazendo esse cuidado, né? Na sua experiência, o que, que mais te auxiliou, o que, que mais te ajudou a passar por todos esses processos? Em cada fase da vida, eu notei que a ferramenta, olhando para trás, né, gente? Porque na época eu nem imaginava que eu estava fazendo esse movimento. Mas em cada fase da minha vida, uma ferramenta diferente me auxiliou. Então, por exemplo, lá na perda do meu pai, eu meio que atropelei, porque eu estava
começando a minha vida. Eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar minha mãe, eu tinha que cuidar. Então, eu fui, né? Sem um amparo religioso, sem um amparo de obra assistencial, nada. Nem terapia, nessa época a gente era muito simples, não sabia que isso existia. A família sempre foi muito simples. Depois do meu pai veio a minha avó, que eu neguei a situação. 4 anos depois que meu pai faleceu, a minha avó, mãe da minha mãe, faleceu. E eu acho que eu já tinha sofrido tanto com a morte do meu pai que eu não queria sofrer de novo. E eu morava na casa dela. E ela estava internada com tumor no cérebro. Como que eu não ia viver aquilo, né? Então, o que que eu fiz? Eu entrei para um grupo de teatro e entrei para um grupo de dança que era gratuito na escola. Então, eu fugi. Dá para ver direitinho a fuga da Pegou. pessoa. Fugi, eu não quero sofrer. Isso não está acontecendo. Eu não sabia horário de velório, horário de enterro, nada. Então, foi uma fuga. Da minha tia, eu usei a ferramenta do ajudar a minha mãe, porque quando a gente é auxiliado. Então, eu me preocupava mais com ela do que com a minha própria dor, né? Do meu cachorrinho foi muito difícil, eu vivenciei isso internamente, eu não expressava muito isso, eu não sou muito de expressar as minhas dores, eu sou mais introspectiva com relação a isso. Não, tô te escutando. Só o áudio da Karina que tá ruim, o meu vocês estão ouvindo? O meu da Karina ou os dois? Porque o meu tá passando um trem aqui agora. Ah, então é o trem, é o barulho do trem. É o barulho do trem. Calma que vai Eu acho que melhorar. É o é o barulho barulho do do trem. trem. Vai passar, tá passando. Tá passando. Só um minuto, gente. Só um minuto, só um minuto. Tá passando. Ó, Já mandar um beijo pra todo mundo. Quem estiver me ouvindo aí, quem tá na live, obrigada, gente. Obrigada pela participação. Karina, eu sou o seu áudio, que falaram que tá ruim. engraçado, vocês estão ouvindo a minha voz? Porque aqui em casa tá muito silêncio. Tá normalizando, porque eu tô sentindo que o barulho do trem tá passando. Vocês conseguem me ouvir agora? Pra mim tá melhorando o seu áudio agora. É, eu acho que é o barulho do trem mesmo, né? A sua casa fica bem perto da linha do trem, não fica? Gorete, um beijo pra você. Obrigada por estar aqui com a gente. Um beijinho para Tá todas passando. vocês. O trem tá passando. Quanto tempo leva esse trem para passar? Abri aqui um pouco. Aí, agora sim. Acho que agora tá voltando. Agora vai acabando o barulho. É isso que dá morar em cidade interior, onde o trem passa do lado. E é tão bonitinho, né? É tão Olivia, bonito. obrigada. A Lívia tá dando um retorno aqui, que agora tá melhor. Obrigada, Lívia. Ai, obrigada, gente. O trem deve mexer com a internet, com o sinal da sua internet. Né? Bom, do meu cachorro, eu usei a ferramenta de voltar para dentro, né? De ficar quietinha, caladinha. E do divórcio, eu tive que realmente cortar lá, né? Eu vejo muitas pessoas que separam, divorciam, acabam namoro e continuam no mesmo ambiente, com as mesmas amizades. Aí eu acho que não se liga. Então fica aquela coisa, vai, volta, vai, volta. E em determinado momento você tem que assumir uma posição, né?
Então, até a obra social, que a gente trabalhava junto, eu parei de ir, né? Eu realmente abri mão de tudo para que ele seguisse. E reconstruí. Eu reconstruí uma outra obra social para atuar, eu reconstruí uma outra casa. Não estou preparada para relacionamentos, então, assim, algumas oportunidades surgiram, mas eu não senti que era a hora. Não porque marcou, não porque tem alguma coisa lá, não. Porque eu estou vivendo a minha vida, coisa que eu nunca fiz. Eu sempre vivi a vida do outro, eu sempre tive que dar conta pelo outro, eu sempre tive que cuidar do outro. Então foi A gente muito só bom. precisa tomar o cuidado da gente não se esquecer. Nós não podemos nos abandonar. Né? Como a gente disse lá no início, o profissional de saúde, a gente tem muito essa questão do eu preciso cuidar, né? Eu preciso estar ali à disposição do outro. Mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, né? Nós somos o outro Falíveis. de alguém, né? Nós somos o outro de alguém, né? Exatamente, nós somos o outro de alguém, né? Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa sim amparar as nossas dores, cuidar das nossas dores, porque como qualquer ser humano, a gente também sente, a gente também sofre, a gente também tem os nossos momentos de baixa e tá tudo bem. E tá É. tudo bem. Né? E A eu gente acho que precisa se respeitar, cada um no seu tempo, claro, mas a gente precisa se respeitar. A Dani tá pedindo beijo, Dani, beijo. E Gorete, eu que agradeço. Tá ótimo, abordagens muito construtivas, obrigada. Mas eu a acho gente tem que se cuidar, Karina. sim, sim. Eu acho que três ferramentas são importantíssimas, né? Profissionais de saúde que você confie, seja médico, psicólogo, nutricionista, educador físico, exercício ajuda muito na dor, né? Quando você está fazendo um exercício, você está liberando serotonina, endorfina, então vá sem vontade, mas vá assim mesmo, né? Vá pela recompensa, não vá pela vontade, não vá pelo agora, vá pelo futuro, né? Terapia me ajudou muito em todos esses momentos, desde a faculdade até agora. Me ajudou a amadurecer as minhas ideias, me ajudou a enfrentar o dia a dia, que é feito de dor. Não tem nada na vida que não seja uma escolha traz dor, a outra escolha também. E, principalmente, o trabalho de caridade em prol do próximo. Quando eu cuido de alguém, quando eu vou num trabalho de uma sopa, quando eu dou uma cesta básica, quando eu ajudo um doente, tudo que eu ponho as minhas mãos e que sai de mim produz algo que alivia a minha dor. E se as pessoas soubessem o quanto a gente ganha muito mais fazendo, quando a gente faz alguma coisa em prol, né, do outro, sem esperar um benefício, né, um benefício financeiro, né, você faz por amor, a gente ganha muito mais, essa recompensa ela é muito maior, né? A gente faz laços, tudo que sai de nós vira luz, né? E é uma luz que vira um curativo, que cura essa dor. Então, você ficar ali no lugar que você está confortável, eu sou a vítima da situação, só eu divorciei, só eu perdi o cachorro, só eu perdi alguém, a minha dor é maior do que todas. Tudo bem, você está sofrendo. Eu entendo isso. A compaixão ela tem que existir. Mas se você não fizer nada por você, ninguém consegue te tirar daí. Ninguém. Exatamente. É um processo que começa aqui, né, dentro de nós, com a gente, com a nossa vontade. Tem que movimentar, né? Tem que Nem que movimentar. seja a passos miúdos, mas você Sim. tem que movimentar. A direção ela é mais importante do que a velocidade. O importante é fazer, porque a gente vai aprendendo, é fazendo, é fazendo. O João Pedro está aqui, tá vidrado na live, gente. O João Pedro é meu paciente, ele é uma criança. Muito bonitinho. Beijo, João Pedro. Muito fofo, beijo. Mas é isso, é fazendo. É fazendo que a gente vai aprendendo. Mas a gente precisa sim se cuidar. Karina, para a gente ir finalizando aqui a nossa live,
que foi muito boa, né? Eu fico muito feliz com essa troca. Eu tenho certeza que as pessoas que aqui estiveram, né, deixaram um pouquinho aí das suas impressões, né? Mas é sempre uma troca. Eu queria só que você deixasse um recadinho para gente, né? Um recadinho para as pessoas que estão passando pelo momento de luto ou que passaram e que ainda não conseguiram, ainda estão presos aí, não conseguiram ainda muito bem lidar com esse processo, ou estão passando nesse momento por alguma perda significativa, seja ela uma perda de trabalho, casamento, de um animal de estimação, ou da perda de uma pessoa querida. Que mensagem que você deixa para todos nós, né? Que acho que todos nós estamos passando por algum processo ou passamos. Que Sempre, mensagem né? que você, sim, que mensagem que você deixa para gente? E se alguém quiser mandar alguma perguntinha aí, gente, também aproveita que a gente responde aqui também antes de sair. Fala aí. Primeiro, acho que a mensagem que deve ficar é que a gente deve se permitir ser frágil, né? Ser vulnerável, que realmente a gente vai sofrer, né? A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento eterno, ele é escolha. Essa frase é maravilhosa, eu esqueci o poeta que fala ela, né? Não sei se você lembra. Por que que o sofrimento eterno é escolha? Porque Jesus nos fez perfeitos para a obra dele, que é a vida. A vida é um dom de Deus. Então, se a gente não se movimenta, você está morto no dom de Deus. Você está paralisado. Então, assim, que a gente se permita chorar, sofrer, vivenciar, que em determinados momentos a gente culpe alguém ou que assim, a gente se sinta culpado, mas que a gente jamais deixe de dar um passo em direção à luz, cada momento que a gente conseguir. Então, que a gente busque os amigos, que a gente busque a família, que a gente busque os profissionais de saúde. Terapia é coisa séria, psiquiatria é coisa séria, funciona. Se tem vergonha de ir no psiquiatra, vai no médico, vai no clínico geral, conversa. Não foi o médico que você achou que foi o, né? Vai em outro, você vai se encontrar. Porque às vezes a gente vai no médico, mas a gente ainda não está no momento de ouvir o que o médico está falando, né? Exatamente. E não se deixe paralisar pela dor. Deixe a dor transformar você. Que com certeza a gente sai melhor dela do que a gente era antes. Com Nós somos certeza. pessoas melhores a cada desafio que a gente enfrenta na vida. Você vai lembrar da dor? Vai. Vai lembrar dela com alegria? Não. Mas você vai ter maturidade para olhar para trás e dizer: isso também passa. Que eu Isso acho que é a também. fase fantástica, né? É isso aí. Belas palavras. É isso mesmo. E, gente, muita alegria de ter recebido vocês aqui hoje junto com a gente. Gratidão. Olha lá, que mensagem mais linda. Linda mesmo, Karina. É uma inspiração para todos nós que estamos aqui ouvindo, para todos nós que passamos, né, em algum momento estamos passando por esse processo de luto. E eu Sim. gosto também muito dessa frase, né, que isso também vai passar, Também né? passa. Não tem dor que perdure para sempre, Não. né? Então a gente vai caminhando, a gente vai se cuidando com fé, né, mirando sempre para o alto, que com certeza a força, a luz, a inspiração, ela sempre vem, né? Então eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu Gratidão. tenho a agradecer por essa iniciativa, por falar um pouquinho sobre mim, né? Quando a gente fala, é como se aquilo transformasse também. Quando Sim, você fala da sua dor, você encontra uma ressonância no universo e aquilo também transforma o outro. Então,
a gratidão é toda minha. E eu espero que você grave essa live, porque eu quero Eu não mandar para os pacientes. Por Eu favor. preciso, eu preciso descobrir como é que eu gravo aqui. Deixa eu só ler aqui, Leda. Carlinha, parabéns por esse trabalho maravilhoso que tem desenvolvido. Obrigada, Leda. Quem Bonito não mesmo. conhece a minha página, a Dani Carla, gratidão por você trazer conteúdos que nos ajudam tanto. Eu que agradeço e fico muito feliz que as pessoas também tenham entrado lá na página, sempre deixam um recadinho, que é um lugar também de acolhimento, de troca, né? Porque eu também tenho aprendido muito com o meu processo de luto, né? E a gente, uma dor compartilhada, ela é uma dor mais fácil de ser carregada, né? Sim, com certeza. E grupos de apoio são maravilhosos e é o que fortalece a gente no dia a dia. Como você falou, terapia, uma ajuda médica, amigos, né, que são os nossos grupos de apoio, família, tudo isso ajuda, incentiva e vai auxiliando a gente nesse caminho, né? E fé. Fé que nada é Com, por acaso, com né? fé. Gratidão, Karina, muito Gratidão a obrigada. você, Carlinha. Para eu gravar a live é só apertar no X que vai aparecer salvar. Você vai apontar na setinha para voltar. Aí ele vai falar: Você quer sair da live? Você põe sim. Aí ele vai falar: Quer gravar a live? Aí você põe sim. Porque nós temos que assistir toda essa live de novo. Ok. Vou na setinha lá embaixo, então, né? Pode. No X também dá Combina. certo. Oi? No X também pode dar certo. Tá, mas vou tentar pela setinha, então. Gente, olha, muito obrigada. Gratidão a Beijo. todos que ficaram aqui com a gente o tempo todo, nos ouvindo, nos auxiliando, nos amparando aqui, mandando recadinhos. Karina, obrigada pela disponibilidade. Obrigadinha. Você é linda Obrigada de pelo coração. carinho, coração. E estamos juntas. Espero que essa seja a primeira de várias Sim, conversas. A é. Gorete aqui, parabéns, Carla e doutora Karina, gratidão. Gratidão a vocês pela presença, gente. Ó, um beijo grande para cada um, no coração de cada um. E se cuidem. Não tem certo nem errado. Tem o nosso processo e o que a gente dá conta nesse momento. E tá tudo certo. E se precisar de ajuda, procure, peça. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau.